Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 13. Estando ele a fazer oração em certo lugar, quando acabou, um dos seus discípulos disse-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, assim como também João ensinou a seus discípulos. Ele respondeu-lhes: Quando orardes, dizei ao Pai: Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos os nossos pecados, pois quem também nós perdoamos aos que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação. Disse-lhes mais: Se alguém de vós tiver um amigo e for ter com ele à meia-noite, para lhe dizer: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um meu amigo acaba de chegar em minha casa de uma viagem e não tenho nada para lhe dar. E ele, respondendo lá de dentro, disser: Não me sejas importuno, a porta está agora fechada, os meus filhos e eu estamos deitados, não me posso levantar para todos dar. Digo-vos que, ainda que ele não levantasse a dar-lhes por seu amigo, certamente pela sua importunação se levantará e lhe dará tudo aquilo que lhe precisar. Eu digo-vos: pedi e dar-se a vós, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abrirá. Se um filho pedir um pão, qual entre vós o pai lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, dar-lhe ele, em vez de peixe, uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, porventura dar-lhe um escorpião? Se, pois, vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, começa aqui hoje, diante da presença de Deus, como eu devo rezar, né? Como eu devo direcionar a minha palavra a Deus, como eu devo me colocar diante de Deus. Hoje o nosso Senhor Jesus nos ensina. Jesus nos ensina a rezar, começando chamando Deus de Pai. A oração é uma relação íntima com Deus. Nesta relação, eu primeiramente devo reconhecer a quem me dirijo. Jesus nos revela que Deus é nosso Pai e nós somos seus filhos, amado. Esta relação deve ser uma confiança perseverante na bondade de nosso Pai do céu. Jesus nos ensina: pede, receberei, procurai, encontrarei, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Nós, que somos maus, afirma Jesus, sabemos dar boas coisas, quanto mais o nosso Pai do céu nos dará o Espírito Santo, a sua graça personificada. Com essas palavras, meu irmão, eu acho que aqui ficou bem claro para nós, leigos, para nós que amamos estar na presença de Deus, para você que compreende que o que é seguir Jesus, o que é caminhar com o Senhor, ou para você que hoje desperta no teu coração a ter essa intimidade de oração com Deus, a ter a presença de Deus na sua vida. E hoje ficou bem claro aqui, como devo rezar? É estreitar essa intimidade com Deus, é permanecer em Jesus, é olhar para Jesus todos os dias, é viver a graça de como que eu devo ter essa intimidade com Deus. Você olhando a palavra, meu irmão, você olhando a primeira leitura de hoje, que está lá em Gênesis 18, 20, 32, Abraão tem um diálogo com Deus, ele estreita essa amizade com Deus, sendo um homem justo, sendo um homem verdadeiro, procurando a graça. Ele intercede por Ló, ele intercede naquele momento pela cidade de Sodoma e Gomorra. Ele intercede falando assim: Deus, eu sei da sua misericórdia, eu sei que o Senhor é justo, o Senhor não vai destruir toda aquela cidade. Se tiver 5 justos, ele fala: se tiver 5 justos, eu não destruirei. E Abraão vai conversando com Deus até chegar em 10. E ali, depois, Deus envia os anjos para ver como é que estava a cidade. E depois a gente vê que eles estavam
totalmente depravados em orgia, sexualidade, depravados a humanidade deles. Então, e ali depois nós sabemos a história, é salvo Ló e suas filhas, né? Sua esposa olha para trás e desobedece a ordem de Deus, se transforma em uma pedra de sal. Então, queridos irmãos, diante de Deus, diante do querer de Deus, diante da nossa oração, essa intimidade é você se direcionar para Deus, sabendo que Ele é teu Pai, se direcionar para Deus, sabendo que Ele vai te dar boas coisas, pedir com o coração, pedir coisas boas para Deus e não pedir vanglórias, né? Não pedir status, não pedir coisas que para Deus não acrescenta nada para a tua salvação. Mas eu falo assim, é possível você viver diante do mundo com os seus dons que Deus te deu, uma boa profissão, um bom amigo, uma boa família, sendo um bom pai, uma boa mãe. E isso você pedir para Deus são coisas boas. Eu quero ser um bom profissional de futebol, eu quero ser um bom doutor, eu quero ser um bom médico, um bom farmacêutico, um bom carpinteiro. E aí vai daí por diante. O que nós temos que entender que é permanecer em Deus no nosso dia a dia, é colocar Deus à frente de tudo, é colocar Deus conduzindo o que você for fazer. E eu creio, meu irmão, que no meio de tudo isso Deus nos dá um mover. Peça o Espírito Santo. Por quê, meu irmão? Estreitando a amizade com Deus e você dizer, move-te em mim, Espírito Santo, porque Jesus disse que Ele vai, mas Ele nos envia um Paráclito para nos ensinar a viver o que Ele viveu, para nos ensinar a caminhar com a intimidade de Jesus. Então, querido irmão, coloca a mão no teu coração e eu te convido hoje com toda a autoridade de um bom cristão, com toda a autoridade de um homem, de uma mulher, de um jovem, de uma jovem. Fala assim, eu desejo, Senhor, ter uma boa intimidade com o Senhor. Eu abro o meu coração, eu abro a minha vida para Ti. Adentra dentro do meu peito, adentra nos meus pensamentos. Move-te em mim, Espírito Santo de Deus. Vai clamando, querido irmão, o Espírito Santo na sua vida. Vai clamando o Espírito Santo na sua casa. Fala, dai-me a intimidade com Deus, Espírito Santo. Dai-me intimidade de um bom relacionamento. Dai-me intimidade da obediência. Dai-me intimidade de escolher o que é bom diante de todas as coisas deste mundo. Livrando-me, libertando de todo mal. Liberta-me do mal que eu não consigo enxergar na minha vida. Muitas pessoas surdas espiritualmente, pessoas que não conseguiam entender o que era o querer de Deus, o que era uma boa oração. Às vezes você tem pedido mal, filho e filha. Às vezes você tem pedido mal as coisas diante de você. Às vezes você tem pedido mal. De que forma? Eu não tenho tido relacionamento primeiro com Deus e eu quero pedir as coisas para Ele. Se eu quero ter um bom relacionamento com Deus e ter um pedido de oração e persistir, eu devo me relacionar com Deus, devo ter intimidade com Deus. De que forma? Confissão, Eucaristia, a convivência com Deus, clamando. Mas não consigo, o pecado é muito forte na minha vida. Clama a libertação do pecado, clama a libertação do mal. Se eu não clamo, é porque eu não desejo me libertar. Opa, mas se eu tenho um vício, se eu tenho uma coisa e é mais forte, mas eu clamando a presença de Deus, eu vou conseguir. Já deu o primeiro passo na fé. Você já conseguiu enxergar como que é vencer o mal. É você pedindo, clamando a quem vence o mal. E esse mal é vencido por Jesus na cruz, como diz a segunda leitura. E Ele vence, e Ele coloca o fim ao pecado, porque Ele vence na cruz e nos dá a graça da libertação de todo mal. Mas eu tenho que clamar a presença dEle e viver essa intimidade com Jesus, porque Ele já nos libertou, Ele já assinou um documento. E se eu me uno a Jesus, eu estou livre, porque eu sou verdadeiramente livre, porque eu estou em Cristo Jesus, o que me libertou. E nessa intimidade com Deus, eu creio, meu irmão, que muitas pessoas hoje são libertas de toda cegueira espiritual, de toda surdez. Por quê? Porque nós não ouvimos e não vemos. Quando nós identificamos o mal, nós nos libertamos. É assim que eu vejo o caminhar com Jesus. A intimidade dia a dia é quando você pede na tua oração com firmeza. Reza o Pai Nosso para você ver, meu irmão, com os olhos abertos, com os olhos firmes na fé.
Olha aqui, palavras que nós dissemos. E você acha que nós não devemos viver essas palavras no dia a dia? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome todos os dias, todo momento. Venha a nós o vosso reino, todo o reino de Deus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Finalizando o nosso lecto divino, qual o meu novo olhar a partir da palavra? Pedir com autoridade, palavras de diálogo com Deus, oprimindo todo o mal com a presença do Espírito Santo. Então eu devo ter intimidade com Deus, eu devo ter palavras de diálogo com Deus, e assim oprimir todo o mal com a presença do Espírito Santo. Que Deus abençoe seu dia, o seu maravilhoso dia, proclame palavras de bênção, viva realmente o querer de Deus na sua vida, e assim a graça, o teu pedido, a tua oração chega aos ouvidos de Deus. Por quê? Porque o nosso Deus quer que você tenha essa intimidade com Ele. Basta você pedir. Pedi e recebereis. Batei e será aberto. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado